Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre relacionamentos interpessoais, que no capítulo anterior a gente estava comentando sobre a parte do agir e reagir, como nós estava tendo essa parte de reagir de acordo com as nossas emoções e com essa parte de jogos que nós mesmos acabamos fazer inconscientemente ou conscientemente, né? E vamos começar aqui a falar sobre essa parte do capítulo 3. A Harry Stark Sullivan, um dos mais eminentes psiquiatras no relacionamento interpessoal de nossos tempos, propôs a teoria segundo a qual todo crescimento, lesão e regressão, assim como a cura da pessoa, resultam de nosso relacionamento com os outros. Há uma suposição persistente e errônea de que podemos resolver nossos problemas e comandar o navio de nossa vida. Mas a verdade é que sozinhos somos apenas consumidos por nossos problemas e naufragamos. Aquilo que sou a qualquer momento da minha vida será determinado por meus relacionamentos com aqueles que me amam ou se recusam a me amar, com aqueles a quem amo e a quem me recuso a amar. É certo que um relacionamento só será bom na medida em que for boa a sua comunicação. Se eu e você podemos nos dizer honestamente quem somos, ou seja, o que pensamos, julgamos, sentimos, valorizamos, amamos, respeitamos, estimamos, odiamos, tememos, desejamos, esperamos, acreditamos e nos comprometemos com. Só então cada um de nós pode ser realmente o que é, dizer o que realmente pensa, expressar o que realmente sente, falar daquilo que realmente ama. Esse é o verdadeiro sentido da autenticidade como pessoa, quando o meu exterior reflete verdadeiramente o meu interior. Significa que posso ser honesto na minha comunicação com os outros. E só posso conseguir isso se você me ajudar, a não ser que você me ajude. Não consigo crescer, ou ser feliz, ou tornar-me inteiramente vivo. Preciso ser livre e capaz de relatar meus pensamentos a você, falar sobre meus julgamentos e valores, expor meus medos e frustrações, admitir meus fracassos e vergonhas, compartilhar minhas vitórias antes que eu possa estar realmente certo daquilo que sou e daquilo que posso vir a ser. Preciso ser capaz de lhe dizer quem sou, para que mesmo possa saber quem sou, e preciso saber quem sou para que possa agir coerentemente, ou seja, de acordo com meu eu verdadeiro. A relação sujeito-objeto versus o encontro. Na linguagem da psicologia existencial, encontro descreve uma relação especial entre duas pessoas. Ocorre quando essas pessoas atingem uma verdadeira comunhão ou comunicação. Uma existência está se comunicando com a outra. Uma existência está compartilhando com a outra. Gabriel Marcel chama esse relacionamento de comunhão ontológica, uma fusão verdadeira entre duas pessoas. Para ilustrar o que isso significa, Marcel explica que, no geral, nossas emoções e simpatias não afloram quando nos defrontamos com o sofrimento das outras pessoas, no dia a dia. Por alguma razão, continua Marcel, não consigo responder a elas. É como se simplesmente não existissem para mim. Mas se lermos a carta de um amigo que está a milhas de distância, contando-nos alguma doença ou acidente, ficamos junto dele imediatamente, como se fôssemos uma só pessoa, sofrendo com ele. Ficamos a seu lado sem qualquer restrição. De acordo com Martin Buber, o filósofo judeu da interpersonalidade, é através do encontro que o outro não é mais um indivíduo impessoal, um ele ou ela, mas torna-se um você, sensível e próximo do meu eu. A outra pessoa se torna,
de uma maneira misteriosa e quase indefinível, um ser especial diante dos meus olhos, parte do meu mundo e parte do meu eu. Até onde isso é possível, entro no mundo de sua realidade, e ela entra no mundo da minha. Há uma espécie de fusão, apesar de cada um permanecer o seu próprio eu distinto, como escreve E. Cummins, um não é a metade de dois, os dois é que são metade de um. O amigo com quem me encontro não é mais alguém que está lá em algum lugar, que serve aos meus propósitos, ou que pertence ao meu clube, ou que trabalha comigo. Nossa relação não é mais do tipo sujeito-objeto. Experienciamos aquela comunhão ou juntidade misteriosa, porém verdadeira. É a isso que os psicólogos existenciais chamam de encontro. E a comunicação honesta é a substância de que é feito esse encontro. Onde existe um encontro verdadeiro, e estamos dizendo que isso é absolutamente essencial ao crescimento humano. A preocupação das pessoas não é tanto com problemas e soluções, mas com a comunhão e a partilha. Abro a mim mesmo e ao meu mundo para você entrar, e você se abre e ao seu mundo para eu entrar. Permito a você me experienciar como pessoa em toda a minha plenitude. Como posso experienciá-lo também dessa maneira? E para isso, preciso lhe dizer quem sou e você deve me dizer o mesmo a seu respeito. A comunicação é o único caminho para a comunhão. É por isso que psicólogos como Erich Fromm dizem que não conseguimos amar alguém sem que isso nos leve a amar muitas outras pessoas. Se nos comunicamos um com o outro apenas a nível sujeito-objeto, provavelmente vamos nos comunicar com os outros, e mesmo com Deus, no mesmo nível. Vamos permanecer como sujeitos isolados. Os outros e também Deus vão permanecer como meros objetos em nosso mundo, e não como experiências, a não ser que tenha sido tocada por um encontro. A pessoa vai ter supostos amigos, vai talvez manter uma suposta fé, um tipo de relação com Deus, apenas porque é isso que se espera dela. Seus relacionamentos serão amenidades sociais e nada mais. Não haverá neles qualquer significado pessoal. O mundo de uma pessoa assim é um mundo de objetos, de coisas a serem manipuladas, fontes de distração e prazer. Suas posses podem ser valiosas e bonitas, ou podem ser comuns e baratas, mas a pessoa estará só. Ela chegará ao fim da vida sem jamais ter vivido. O processo dinâmico de ser pessoa vai se tornar uma coisa estática, como entulhos flutuando em água parada, quando o processo de ser pessoa é reprimido. A vida se transforma num grande tédio. Se as arestas desse processo são agudas, a vida pode se tornar muito dolorosa. Haverá a necessidade daqueles estímulos artificiais e de curta duração, e aqui chamamos picos. Esses picos são pequenas tentativas de fugir à vida, pequenas viagens num esforço para escapar à inexorável intromissão da realidade e de fugir à solidão básica da pessoa que não tem amigos de verdade. A vida humana tem suas leis, e uma delas é: devemos usar as coisas e amar as pessoas. A pessoa que vive toda uma vida a nível de sujeito-objeto descobre que ama as coisas e usa as pessoas. Está decretada a sentença de morte para a felicidade e a plenitude humana. O encontro interpessoal e os 5 níveis de comunicação. Alguém distinguiu de maneira hábil 5 níveis de comunicação, através dos quais as pessoas podem se relacionar uma com as outras. Talvez possamos compreender melhor esses níveis se visualizarmos uma pessoa trancada numa prisão. Ela representa o ser humano, deprimido por uma
e insistência interna para ir de encontro aos outros, e ao mesmo tempo temeroso de fazer isso. Os 5 níveis de comunicação que serão descritos adiante representam 5 graus de disposição da pessoa para sair de si mesma e para se comunicar com os outros. O homem na prisão, e ele pode ser qualquer pessoa, tem estado lá por muito tempo, apesar de as portas de ferro não estarem trancadas, ele pode sair, se quiser, mas durante o longo tempo de sua detenção, aprendeu a temer os perigos que possa encontrar. Chega até mesmo a sentir uma espécie de segurança e proteção atrás dos muros de sua prisão, onde se mantém como um peso voluntário. A escuridão o protege de se ver com clareza, nem ele está certo de como seria sua aparência à luz do dia. Acima de tudo, não está certo de como seria recebido pelo mundo que vê por trás das barras e pelas pessoas que se movimentam nesse mundo. Fica dividido por uma necessidade quase desesperada daquele mundo e daquelas pessoas, e ao mesmo tempo por um medo quase desesperado dos riscos que corre de ser rejeitado caso abandone seu isolamento. Esse prisioneiro faz lembrar o que Viktor Frankl escreve sobre seus companheiros do campo de concentração nazista de Dachau, em seu livro Man's Search for Meaning. Alguns deles se ansiavam tão desesperadamente por sua liberdade, ficaram presos por tanto tempo que, quando foram finalmente libertos, andavam à luz do sol, piscando nervosamente. Depois voltaram em silêncio para a escuridão familiar da prisão, a qual tinham se acostumado por tanto tempo. É esse o dilema visível e um tanto dramático que todos nós experienciamos em algum momento de nossas vidas, e durante o processo de nós tornarmos pessoa, a maioria das pessoas emite apenas uma resposta fraca ao convite para o encontro com os outros e com o mundo. A razão para isso é que nos sentimos desconfortáveis quando expomos nossa nudez como pessoas. Alguns apenas desejam fazer essa viagem, enquanto outros encontram de alguma forma a coragem para percorrer todo o caminho até a liberdade. Há vários estágios intermediários, descritos abaixo sob o título de Os 5 níveis de comunicação. O 5º nível, que é o primeiro a ser abordado, representa a menor disposição para nos comunicarmos com os outros. Os níveis sucessivos e descendentes indicam cada vez mais o sucesso nessa aventura. Nível 5. Conversa clichê. Esse nível representa a resposta mais fraca ao dilema humano e o nível mais baixo de autocomunicação. Na verdade, não há aqui qualquer forma de comunicação, a não ser por acidente. Conversamos através de clichês do tipo: como vai sua família? Por onde você tem andado? Dizemos coisas como: gosto muito do seu vestido. Espero que possamos nos ver em breve. É muito bom encontrar você. Na verdade, quase nada do que dizemos ou perguntamos é verdadeiro. Se a outra pessoa resolve responder com detalhes à nossa pergunta, como vai, ficaríamos embaraçados. Mas, felizmente, ela percebe a superficialidade e o convencionalismo de nosso interesse e de nossas perguntas e cumpre sua obrigação simplesmente dando a resposta padrão: vou bem, obrigado. Essa é a conversa que caracteriza a ausência de comunicação da festa, do encontro no clube, no supermercado, etc. Não há um compartilhar verdadeiro entre as pessoas. Todo mundo permanece em segurança no isolamento de uma pretensa sofisticação que é falsa. Parece que todo o grupo se encontra para ficar em solidão, uns junto aos outros. Isso é bem ilustrado nos versos de Paul Simon, Sounds of Silence, no filme The Graduate. E eu vi na noite nua 10.000 pessoas, talvez mais, pessoas falando sem dizer, pessoas ouvindo sem escutar, pessoas escrevendo canções que vozes jamais compartilharam. Ninguém se atreveu a perturbar os sons do silêncio. Nível 4.
relatando fatos sobre os outros. Nesse quarto nível, não vamos muito longe de nossa prisão solitária, em direção a uma comunicação real, porque quase nada expomos de nós mesmos. Contentamo-nos em dizer aos outros o que alguém disse ou fez. Não damos qualquer toque pessoal ou de autorrevelação aos comentários. Relatamos fatos simplesmente, assim como, às vezes, muito se esconde atrás de clichês. Buscamos proteção nas fofocas, em fragmentos de conversas e nos casos sobre os outros. Nada oferecemos de nós mesmos, nem convidamos o outro a se dar em troca. Nível 3. Minhas ideias e julgamentos. Nesse nível, há alguma comunicação sobre a minha pessoa. Estou disposto a dar um passo além de meu confinamento solitário. Vou correr o risco de lhe falar sobre algumas de minhas ideias e lhe revelar alguns dos meus julgamentos e decisões. No entanto, mantenho minha comunicação sob estrita censura. À medida que comunico minhas ideias, observo cuidadosamente suas reações. Quero testar a temperatura da água antes de mergulhar. Quero estar certo de que vai me aceitar com minhas ideias, julgamentos e decisões. Se você levantar a sobrancelha ou apertar os olhos, se bocejar ou olhar o relógio, vou me retirar, provavelmente para terreno mais seguro. Vou me refugiar no abrigo, no silêncio ou mudar o tema da conversa. Ou pior ainda, vou começar a dizer coisas que penso que você quer que eu diga. Vou tentar ser aquilo que lhe agrada. Algum dia, no entanto, quando tiver a coragem e o desejo de crescer como pessoa, vou despejar todo o conteúdo de minha mente e de meu coração diante de você. Será o meu momento de verdade. Pode ser que eu já tenha feito isso antes. Ainda assim, você só conhece um pouco a meu respeito, a não ser que eu queira avançar para o próximo nível de profundidade da autocomunicação. Nível 2. Meus sentimentos, emoções. Nível visceral pode não ter ocorrido a muitos de nós que, mesmo revelando nossas ideias, julgamentos e decisões, há ainda muito de nossa pessoa por compartilhar. Na verdade, as coisas que mais me diferenciam e me individualizam em relação aos outros. O que torna a comunicação de minha pessoa um conhecimento único são os meus sentimentos ou emoções. Se quero realmente que você saiba quem sou, devo lhe contar sobre meu estômago, nível visceral, e sobre minha cabeça. Minhas ideias, julgamentos e decisões são muito conviccionais. Se pertenço ao partido do governo ou à oposição, tenho muitos companheiros. Se sou contra ou a favor da exploração espacial, haverá outros me apoiando na minha convicção. Mas os sentimentos subjacentes às minhas ideias, julgamentos e convicções são unicamente meus. Ninguém pertence a um partido político ou adota uma convicção religiosa, ou está comprometido com alguma causa, sentindo exatamente o meu entusiasmo ou a minha apatia. Ninguém experiencia o mesmo senso de frustração que eu, trabalha sobre os meus medos ou sente minhas paixões. Ninguém se opõe à guerra com a minha indignação particular ou experimenta o patriotismo com o meu senso único de lealdade. São esses sentimentos nesse nível de comunicação que devo compartilhar com você, se quiser lhe dizer quem sou realmente. Para ilustrar isso, gostaria de colocar alguns julgamentos numa coluna à esquerda e à direita alguns das possíveis reações emocionais ao julgamento. Se lhe falo apenas sobre o conteúdo da minha cabeça, estarei guardando um bocado sobre a minha pessoa, especialmente aquelas áreas nas quais sou mais pessoal, mais individual, mais profundamente eu mesmo. Algumas possíveis reações emocionais. E me sinto enciumado, e me sinto frustrado, e me sinto orgulhoso de ser seu amigo. E isso me deixa desconfortável diante de você. E me sinto inferior a você. E me sinto impelido a imitar você. E tenho vontade de fugir de você. E tenho vontade de humilhar você.
Julgamento. Eu acho que você é inteligente. A maior parte das pessoas sente que o outro não toleraria uma tal honestidade emocional na comunicação. Preferimos defender nossa desonestidade, alegando que poderíamos magoar o outro e transformado nossa falsidade em nobreza. Iniciamos relacionamentos superficiais. Isso ocorre não apenas com os relacionamentos ocasionais, mas também com membros da nossa família. Isso chega a destruir a comunicação autêntica dos casamentos. Como consequência, nem crescemos, nem ajudamos os outros a crescerem. Enquanto isso, temos que ver com emoções reprimidas, um caminho perigoso e autodestrutivo para se trilhar. Qualquer relacionamento que pressuponha um encontro verdadeiro e pessoal deve ser baseado nessa comunicação honesta, aberta, visceral. A outra alternativa é permanecer na minha prisão e viver passo a passo a minha morte como pessoa. Vamos falar mais sobre esse nível depois de descrevermos o primeiro e mais profundo nível de comunicação entre as pessoas. Nível 1. A comunicação culminante. Todas as amizades profundas e autênticas, especialmente os casamentos, devem ser baseados em absoluta abertura e honestidade. Algumas vezes, torna-se difícil a comunicação visceral, mas é exatamente nesses momentos que ela é mais necessária. Entre amigos íntimos ou entre parceiros de um casamento haverá, algumas vezes, uma comunhão emocional e pessoal completa. Em nossa condição humana, isso nunca poderia ser uma experiência permanente. No entanto, existirão momentos em que o encontro atinge uma comunicação perfeita. Sei que minhas reações são minhas, a alegria ou tristeza é duplicada nele com perfeição. Somos como dois instrumentos musicais, tocando exatamente a mesma nota, emitindo o mesmo som. É a isso que chamamos de nível 1, a comunicação culminante.